O mundo é como um sonho, repleto de experiências agradáveis e desagradáveis. Ele parece real, mas aquele que foi desperto pelo conhecimento afirma que ele não é. O verso 6 analisa a natureza do mundo de aparências, constituído de nomes e formas. Ele mostra a respeito da irrealidade deste mundo, por meio da comparação com um sonho. As experiências do sonho parecem ilusórias quando alguém acorda do sono. Da mesma forma, as experiências duais do mundo percebido pelos sentidos parecem ilusórias quando alguém alcança o autoconhecimento. Do ponto de vista da realidade, apenas o ser não-dual existe. Nesta palestra, iniciaremos o 19º episódio do estudo da escritura Atmabodha. Iremos abordar o verso 6 da escritura. Om. Possa Brahman proteger nos ambos, mestre e discípulo. Possa ele alimentar nos ambos. Possamos nos trabalhar juntos com grande energia. Que o nosso estudo seja vigoroso e frutífero. Que o amor e a harmonia estejam entre nós. Om, paz, paz, paz. Caros amigos, devotos e admiradores do movimento Vedanta Brasil, boa noite, namaskar, saudações a todos. We are going through this Atmabodha text written by Adi Shankaracharya. Continuando a explicação do texto Atmabodha, que foi escrito por Sri Shankaracharya. We are reflecting on the verse number 6. Refletindo sobre o verso número 6. So the verse 6 goes like this. Samsara swapna tulyo hi raga dveshadi sankula swakhale satyavad bhati prabodhe satyasad bhavet satyasad bhavet. So the verse meaning is like this. The world is like a dream. O significado desse verso 6 é: o mundo é como um sonho, which is filled with attachments and aversions and the rest. Que está repleto de apegos, aversões, etc. This world appears to be real as long as one is ignorant. Esse mundo parece ser real enquanto a pessoa ainda é ignorante. But becomes unreal when one is awakened. Mas torna-se irreal quando a pessoa é desperta. Samsara swapna tulyahi. The world is truly like a dream. It is compared to a dream. O mundo é comparado com um sonho. Raga dveshadi sankulaha. What this world is consists of? It consists of various attachments and aversions. Either we are attracted to some things or we averse from certain things. O mundo é constituído de apegos e aversões. Ou nos atraímos por algumas coisas, ou nós temos aversões a outras coisas. Swakale satyavat bhati. As long as one is ignorant, this world seems to be very real to us. Enquanto existe em nós ignorância, esse mundo parece ser muito real para nós. Prabodhe sati asat bhavet. Prabodhe sati asat bhavet means prabodha means when one gets awakened. So its unreality is seen. This world is seen as a dream, as unreal. Quando a pessoa é desperta espiritualmente, esse mundo é visto então como sendo irreal, ou seja, como um sonho. So this world is compared to a dream. Como um sonho. So every night when we go to sleep, so we enter into the dream state. Toda vez à noite quando nós vamos dormir, nós entramos no estado de sonho. As long as we are in the dream state is very real to us. Enquanto nós estamos naquele estado de sonho, parece para nós ser algo muito real. And early morning, when we get up from that sleep state, we are awake to this normal awakened state. Quando nós acordamos de manhã, nós entramos no estado de vigília. Suddenly we realize all the dream which I considered as real is actually unreal. E de repente nós percebemos, tudo aquilo que eu estava sonhando, que eu estava achando que era muito real, na verdade não tem realidade alguma. So no more exists in our life. It seems it is unreal. It is unreal. It is realized. É algo tão insignificante agora na nossa vida, ele é irreal. So compared to this dream, here our awakened state is compared to the waking state. No estado de despertar espiritual, o estado de vigília, que agora nos parece real, é irreal. It means the world is compared to the
The awakened state is compared to the our normal state of wakefulness. Repeat. Okay. So, in the 5th verse, in the earlier works of Atmabodha text, it was said that the self is non-dual in nature. Nos versos anteriores do Atmabodha, foi discutido que o ser supremo tem a natureza não dual. In self, there exists nothing other than the self. No ser supremo não existe nada além do ser supremo. It means there is only self. Self alone exists. Somente o ser existe. There is no second thing in it. Não existe uma coisa secundária. So why it is called as non-dual, not two, a state where there is no secondness in it. É por isso que é chamado do estado de não dualidade. Não existe um segundo. The Sanskrit term used is Advaita. Advaita means non-dual. O termo sânscrito usado para isso é Advaita, ou não dual, indicating that only self is. indicando que apenas o ser é. Just like when we enter into the deep sleep state, there is no object exists. Quando a pessoa entra no estado de sono profundo, não existe objetos ali. There is only a happiness there, and we know that we exist there. That's all. There is no object there. Não existem objetos lá. A pessoa sente apenas felicidade e ela sabe que ela existe. So the man who, as soon as he gets up, he says, "I slept very deeply." A pessoa, quando acorda desse estado de sono profundo, ela diz: eu dormi muito profundamente. I did not know anything there. E lá eu não lembro de nada que aconteceu. But I was happy. Só lembro que eu estava feliz. Similarly, in the non-dual state means only self is there and no second thing is there. No estado de não dualidade, apenas o ser existe. So, the 5th verse is saying the self is non-dual in nature. O verso 5, que já discutimos, diz que o ser é não dual em natureza. So, for us, naturally, a question arises. A opponent argues with this question. Surge uma argumentação com relação a essa questão. What is the question which arises to us? What is the doubt? The world which is directly and tangibly perceived by us. A dúvida que surge nessa questão é que o mundo, para nós, é algo muito tangível. Nós percebemos como sendo real. In the self, even this body we are perceiving. Nós percebemos até esse corpo. The world of duality is real to us, very evidently real to us. Para nós, o mundo de dualidades parece ser algo real. So our question arises, how then the self is non-dual? O questionamento que surge então é como que o ser supremo pode ser não dual? How to establish the non-duality of the self while I am seeing this world as dual, right, directly evident? Como estabelecer a não dualidade do ser supremo uma vez que eu vejo esse mundo cheio de dualidades? So the Shankaracharya, the answer is like this. The response of the Vedanta is this. A resposta da Vedanta é esta. The world of duality we are perceiving is through the medium of sense organs. A resposta é a seguinte, que o mundo de dualidades que nós estamos percebendo acontece por intermédio dos órgãos sensoriais. So, with the help of the sense organs, we are perceiving this world of duality. Nós estamos percebendo o mundo de dualidade usando os órgãos sensoriais. So, our sense organs are the testimony for this perception. Os órgãos sensoriais que causam essa percepção. So, the Sanskrit term used for perception is pratyaksha pramana. Tem uma palavra sânscrita que é usada para percepção. Okay, testimony means pratyaksha pramana. It is evident to me. Significa que é algo que para mim é evidente. Means the first-hand evidence through the sense perception. Ou seja, é uma evidência que vem através dos órgãos sensoriais que nós recebemos em primeira mão. For example, just like I am seeing you, you are seeing me. It is a first-hand experience. É uma experiência direta, por exemplo, da mesma maneira que eu estou vendo vocês e vocês estão me vendo. I am present here, you are all present there. This is our first-hand experience. É uma experiência que temos de primeira mão, ou seja, eu vejo você e vocês me veem. We gain the knowledge in this world through the medium of sense organs only. Então, é através dos órgãos sensoriais apenas que nós conseguimos o conhecimento desse mundo de dualidades. Through the eye, through the ear, through the nose, through the tongue and through the touch, we gain the knowledge.
Através dos olhos, da língua, do tato, do Tongue and toque. touch to the Toque. skin. Okay. These five sense organs are called as organs of knowledge. Esses 5 órgãos sensoriais são chamados de órgãos de conhecimento. Through these 5 organs, we acquire knowledge and experiences. Porque é com esses 5 órgãos sensoriais que nós adquirimos o conhecimento deste mundo e as experiências deste mundo. So this world of duality is perceived through the sense organs. E percebemos esse mundo de dualidades usando os órgãos sensoriais. So these sense organs are the testimonies of this world of duality. Por isso esses órgãos sensoriais são a prova desse mundo de dualidade. Second thing, with respect to Vedanta, Advaita Vedanta especially, the self is defined as non-dual. A Advaita Vedanta define o ser como sendo não dual. What is the testimony for this? Qual é a prova disso? For the world is duality, what is the testimony? Sense organs. Os órgãos sensoriais. So self is non-dual. For this, what is the testimony? Agora, com relação ao ser não dual, qual é a prova disso? So the testimony is the Vedic scriptural statement. It is known as Shabda Pramana. As afirmações das escrituras são a prova, são chamados de Shabda Pramana. Vedic evidence is the authority. Então, as autoridades védicas. So the Vedic statements are to be accepted without any argument. Devem ser aceitos essas evidências. These statements have the meaning, but it does not have any contradiction because it is already established. Elas são verdades estabelecidas, elas não possuem contradições nelas. To really march in spiritual life, if our knowledge is to be perfect, we should accept the statement first. Para o nosso conhecimento, para alcançarmos a perfeição no conhecimento, nós temos que aceitar logo de início essas verdades. Because these statements are based upon the highest perfect source. Por que temos que aceitar? Porque eles são baseados de uma fonte mais elevada e perfeita. So the world of duality is based on the sense organs. O mundo das dualidades é baseado nos órgãos sensoriais. The self is non-dual is based on the scriptural statement. Agora, com relação ao ser não dual, isso é baseado nas afirmações das escrituras. So the question is, the sense world perceived is true or the scriptural statement is true? A questão que surge é, será que o mundo sensorial que nós percebemos é real ou as afirmações das escrituras que dizem que é irreal? E o que é verdade? Okay. So the response is this. With respect to the sensory perceiving world, the sense perception testimony is true and evident. No doubt in it. With respect to world of duality, sensory perception is the testimony. Com relação ao mundo das dualidades, os órgãos sensoriais são o que prova, né? So this is evident and true. There is no doubt in it. Os órgãos sensoriais, eles são a prova e isso é evidente. I am seeing this book. The testimony for this is my eyes. It is true and evident. Eu vejo que é evidente que esse livro está aqui, através dos meus olhos. If somebody says this is not a book, his words will be rejected. Se a pessoa falar que isso aqui não é um livro, as palavras dessa pessoa eu vou rejeitar. So what it means? It means the existence of anything is testified by the perceiving agent. O que significa que a existência de qualquer coisa é testificada pela existência de um agente que está percebendo aquilo. So with respect to the book, my eyes are the perceiving agent. This is true. Com relação a esse livro aqui, os meus olhos são o agente que está percebendo. So the question arises is, does the self, the Atman, can be seen through the eyes? A questão é que surge se o Ser Supremo, o Atman, pode ser visto com os nossos olhos? Can we see the Brahman through the eyes? Podemos ver Brahma com os nossos olhos? So many a times people ask the question, so I don't believe in God. If you show me God, then I will believe. As pessoas às vezes falam, eu não acredito em Deus. Se você me mostrar Deus, aí eu vou acreditar. So the other way the question is put, if self is non-dual, why I am not able to perceive? Outro questionamento, outra questão que surge é, se o Ser Supremo é não dual, de que maneira, por que eu não consigo perceber isso? If God exists, why I am not able to see Him? They are asking. Se Deus existe, por que eu não sou capaz de vê-lo? But He is not the object of sensory perception. We don't understand this. A questão que não entendemos é que ele não é
um objeto de percepção sensorial. If the self could be seen through the eyes, then we could argue that self is not non-dual. Se o Ser Supremo pudesse ser visto com os nossos olhos físicos, poderíamos argumentar que ele não era não-dual, que ele não é não-dual. So we want to perceive the self just as we are perceiving this book. Porque estamos querendo perceber o Ser Supremo da mesma maneira que estamos percebendo, por exemplo, esse livro aqui. Whenever a perception is there is a perceiver and a perceived object. Porque sempre que existe uma percepção, existe um objeto e aquele que está percebendo o objeto. In this way, if I want to perceive the self, then we can say that this self is not non-dual. I can argue with that. Mas se quisermos perceber o Ser Supremo da mesma maneira, então, logicamente, ele não será mais não-dual. But the scripture is clearly telling it cannot be seen through the sense organs. Mas as escrituras dizem categoricamente que ele não pode ser visto com os olhos This físicos. needs to be clearly understood and recognized. Nós temos que reconhecer isso. So, when we talk about the perception of God, we are not talking about this through perception through the sense organs. Quando falamos então de percepção de Deus, nós não estamos falando de uma percepção que é através dos órgãos sensoriais. So then what it means to see the self is the question. Então, o que significa então ver o ser? Then what is the testimony for the self? O que seria a prova então do ser? How to recognize the self or realize it? Como reconhecer o ser ou realizar o ser? So one great saint, a illumined saint, used to say like this: O santo iluminado falava da seguinte maneira: as long as there is belief that only our sense perception is true, we cannot know the self. Esse santo dizia que enquanto nós acreditarmos que apenas as percepções sensoriais são verdade, nós não poderemos realizar o ser. Because we are accepting only sense perception as true. Porque estamos aceitando apenas percepções sensoriais como se fossem verdadeiras. The real spiritual life begins when we start accepting the words of the scriptures as true. Shabda pramana. A vida espiritual realmente começa quando nós aceitamos as palavras das escrituras como verdadeiras. So, what is the nature of this Shraddha, faith? Qual é a natureza dessa nossa fé? So, for this, Shankaracharya answers in the text Atmabodha. Shankaracharya responde nesse texto. Guru Vedanta Vakyadishu Vishvasaha Shraddha. Guru Vedanta Vakyadishu Vishvasaha Shraddha. Faith in the words of the Guru and scriptures, Vedanta, is known as faith. Fé significa, de acordo com Sri Shankaracharya, a fé nas palavras do Guru e a fé nas escrituras. So, first necessary is we have to accept the scriptural statement to go beyond our sensory perceptions. Então nós temos que aceitar as palavras das escrituras se nós quisermos ir além das percepções sensoriais. The people who are having materialistic attitude, as pessoas que têm uma atitude materialista, the doubtful persons who do not accept scriptural statement as truth, as pessoas que ficam duvidando das escrituras, the communists, they don't accept the existence of the self, the existence of God. eles não aceitam a existência de Deus. They accept sensory perception alone as true. Eles aceitam apenas as percepções dos sentidos como se fosse a verdade total. They show that to show to them the self exists, it should be perceived through the sense organs. Eles pensam que para perceber o ser, deve ser percebido através dos órgãos sensoriais. To show it means to be seen by our eyes, just as we see any other object. Então, para mostrar para eles, deveria ser, eles querem ver como se vê em qualquer outro objeto. So we can show only that thing which can be perceived by the eyes. Mas nós podemos mostrar para uma pessoa somente uma coisa que pode ser percebida com os olhos. How to show that power, that thing which is behind the eyes, which enables the perception to happen? Mas como mostrar aquela coisa que está por trás, até mesmo dos olhos, que é a causa, até mesmo da percepção dos olhos? The self is the essence of the eye. É a essência dos nossos The olhos. self is the essence of the ear and the mind. É a essência dos ouvidos, da mente. So it is not an object which is perceived like a chair or a book. Não é um objeto que é percebido como uma cadeira ou como um livro. It is not a thing of a sense perception.
Não é uma coisa que pode ser percebida com os sentidos. So one of the beautiful Upanishad, Kena Upanishad, a rishi says to his student, Um sábio do Upanishad, do Kena Upanishad, diz para o estudante. so Rishi points out what self is. Ele descreve o que é o ser. So dear child, the power that inspires all these things, all the functioning, is one, and it is indivisible. Ele fala que o poder que inspira o acontecimento de todas as coisas é um e é indivisível. It is behind all the things. Ele está por trás de tudo. It is beyond all the functions which is visible. Ele transcende todas as coisas que são visíveis. Self is the eye of the eye. Ele é como se fosse o olho do olho, It is the ear of the ear. o ouvido do ouvido, It is the mind of the mind. a mente da mente, It is the word of the words. a palavra por trás das palavras, It is the life of the life. a vida por trás da vida. See, the verse is beautiful. I shall chant it in Sanskrit. Shotrasya shotram, manaso mano, yadvachoha vacham, sava pranasya pranaha, chakshusasya chakshuhu, avimuchya dhiraha, pretya asman lokat, amrita bhavanti. One who knows that self is the eye of the eye. Aquele que sabe que o Ser Supremo é o olho do olho, It is the mind of the mind, ear of the ear, word of the word. a mente da mente, a palavra da palavra. By knowing that one transcends the mortality. Conhecendo isso, a pessoa alcança a imortalidade. So means, see, the summary of this is what? Self is cannot be perceived by the eyes because it is the power behind the perception. O que quer dizer esse verso é que o ser não pode ser percebido com os olhos, porque ele é a fonte da percepção. So this world of duality, the testimony is the sense organs. O mundo da dualidade, na verdade, é a prova que nós temos são os órgãos sensoriais. So to prove the self is non-dual, sense organs are not the testimony. Mas para provar que o ser é não dual, nós não podemos usar os órgãos sensoriais para isso. Why? The sense organs are functioning because of its power behind them. Porque os órgãos sensoriais, eles estão funcionando por causa de um poder que está por trás deles. So why? What is the proof of the existence of the self? It is the scriptural statement, Shabda Pramana. Então, qual é a prova da existência do ser? Nós temos que olhar para as escrituras. So if somebody says, show us the God, then only we accept. So the response is, we cannot show. It is not a thing to be perceived by the sense organs. Se uma pessoa falar para a gente, então, me mostre Deus, porque eu quero só vendo Deus que eu vou acreditar. Você vai falar para ela que Deus não é um objeto de percepção dos órgãos dos sentidos. He is the power behind the perception. Porque ele é o poder por trás da percepção. So why? To understand what God is, we have to transcend our sensory organs. E para entender o que é Deus, nós temos que transcender os órgãos dos sentidos. So next question arises, what is the means to realize the self as non-dual? How to realize it? Outro questionamento que surge é quais são os meios para realizar o ser como sendo não dual. So the world is appearing dualistic. How to realize its non-dual nature is our question. O mundo está aparecendo para nós como sendo dual. Mas como realizar aquilo que é não dual? So the answer of the Vedanta is, the world is an appearance in the self. Whatever we are perceiving, it is only an appearance in the self. A resposta da Vedanta é que o mundo é uma aparência no ser. Let me give you an example. Por exemplo, Just like snake is seen in a rope. um exemplo, por exemplo, que uma cobra é vista numa corda. So when we see a snake in the rope, we don't see the rope, we are seeing the snake. Quando nós vemos uma cobra, uma corda, achando que é uma cobra, So we do not see the rope, we perceive the snake. Nós não vemos a corda, nós vemos a cobra. Okay. Those rope is there, but we are perceiving it as snake. Embora seja apenas uma corda que esteja ali, nós estamos percebendo essa corda como se fosse uma cobra. So what is the process of seeing the rope? Qual é o processo então para ver a corda? The first thing is to search for the existence of the rope. A primeira coisa é buscar pela existência da corda. So first understand that there is a thing called as rope. Primeiro nós temos que entender
que existe alguma coisa chamada corda. So when I have a wrong perception of a snake, my friends comes and says, "Oh, my friend, don't be afraid. It is not snake. It is the rope." Quando eu estou olhando uma cobra, uma corda achando que é uma cobra, meu amigo chega e fala: "Não, meu amigo, isso aí não é uma cobra, é uma corda." Because he knows it is a rope, but he has mistakenly taken it for snake. Porque ele sabe que na verdade é uma corda e ele sabe que a gente está se confundindo. So first, understand that there is a thing called as a rope. Então, primeiro nós temos que entender que existe alguma coisa chamada corda. Second thing is accept the testimony of the words. E depois nós temos que aceitar as palavras da pessoa que está falando. First, I have to accept my friend's word that there is a rope is there. It is not snake. Tem que aceitar as palavras do meu amigo que está falando que na verdade não é uma cobra, é uma corda. So it means we have to accept the statements of the scriptures. Isso significa que nós temos que aceitar as afirmações das escrituras. If you want to overcome the fear of the snake, Se quiser acabar com o medo da cobra. it means if you want to overcome this world of duality, you have to accept the statement of the scriptures. Significa também que se você quer transcender esse mundo de dualidades, você tem que aceitar as afirmações das escrituras. The third thing is understand that the snake idea is appearing in the rope. Tem que entender que a ideia da cobra é que está aparecendo na corda. Fourth thing is understand what is the cause for the snake appearance. Why did I perceive it as snake? A outra coisa que nós temos que entender qual é a causa de nós estarmos percebendo uma corda como sendo uma cobra. It may be because of the dim light. I did not see it clearly. Pode ser por causa que não tem luz suficiente. Maybe because of my eyesight is not good. Talvez a minha vista não esteja boa. Or because of the snake fear, the thought going on, immediately I superimposed it upon a rope. Ou talvez eu tenha muito medo de cobra e eu causei uma ilusão de que ali existia uma cobra. So how to remove the snake idea? Negate the snake appearance by switching on the light properly. Como remover essa ilusão da cobra? Por exemplo, você pode negar essa superimposição da cobra acendendo a luz. Then recognize the rope as the rope. Aí você vai reconhecer que é uma corda. The moment you recognize rope as a rope, the snake idea will go away automatically. Quando você reconhece que é apenas uma corda, a ideia de que tem uma cobra ali vai embora. So what is the process? First, accept there is a thing called as rope. Então o processo é que primeiramente você tem que entender que existe alguma coisa que é chamada corda. Second, the snake is appearing in the rope. A segunda é que tem uma cobra que está aparentemente numa corda. Third, know why that appearance appeared. Know the cause for it. Você tem que entender também por qual é a causa dessa confusão estar ocorrendo. Fourth, negate the snake appearance and see the rope as the rope. Depois, você tem que negar essa aparência de cobra que você está vendo e ver a corda como ela é. This process is known as neti-neti in Vedanta. Na Vedanta, esse processo todo é chamado de neti-neti. So now, what caused our perception wrong? O que é que causa nossas percepções erradas? There are three possible reasons for mistaking our perception. Existem três possíveis razões para a nossa percepção errada. So why this example is taken? Because of the question. This world of duality is real or the scriptural statement self is non-dual is real? We are inquiring this. Porque nós estamos questionando ainda o que é real. Será que é esse mundo de dualidades ou é o ser não dual? The snake appearing is real or the rope underneath is real? We are asking this question. Perguntamos então, será que é a cobra que é real ou é a corda? So what is the cause of my misperception? Why I am seeing, if self is non-dual, why I am seeing this world of duality? Se o ser é não dual, por que eu estou vendo esse mundo de dualidades? So there are three possible reasons for our mistaken perception. Tem três possíveis razões para isso. So, one example. For a greedy man, a shining piece of glass on the ground appears as a silver coin. Para uma pessoa que tenha muita ambição, se ele vê uma coisa brilhando no chão, ele vai achar que é algo valioso. So because of his greed, he gets attracted to take that silver coin. Então, ele, por causa da ambição dele, ele fica atraído a pegar para ele. Second one. For a fearful man, the rope appears as a snake and he fears. Para uma pessoa que tem muito medo, até uma corda parece ser uma cobra. Means he feels hatred or aversion for it. Então ele passa a ter muita aversão. So third one is there.
For a renunciate, one who has given up, nothing matters to him. Para uma pessoa que renunciou ao mundo, ele não se importa com muitas For him, coisas. whether it is a piece of glass or a silver coin does not matter to him, Ele não tem ambição, because he neglects it. porque para ele não importa. So these are the three attitudes possible. Então essas são as três atitudes possíveis. Means one is, in Sanskrit they call it as heya, upadeya, upekshaniya. Heya means that which is to be abandoned, that is which is to be given up. Reia significa aquilo que deve ser abandonado. Upadeya means that which is to be taken up. Upadeia significa aquilo que deve ser absorvido. Third one, upekshaniya means that which is neglected. Upakshaniya é aquilo que deve ser negligenciado. Neither it is taken up or not abandoned. Você tem que tratar com indiferença. So the attitude of the renunciate is welcoming. Nós temos a atitude de renúncia é boa. Why? It does not affect anybody in this world. Porque ela não afeta as pessoas. So in this creation, so many things happen. Nesta criação, muitas coisas acontecem. So something happened or not happened, nothing matters to him because he is not concerned at all. Para uma pessoa de renúncia, ela não se importa com a... So in this creation, so many things will be happening. For a renunciate is not important. Ele não dá muita relevância para as coisas que estão acontecendo no Because mundo. he has given up. Porque ele renunciou. So for him, there is no problem to him at all because he has given up. Ele renunciou. So, but other two attitudes, the attraction and the repulsion, cause a lot of trouble in our life. Mas aqueles que têm muita atração ou repulsão pelas coisas, isso causa muitos problemas. Because this attraction or repulsion are within us. Porque tanto a atração quanto a repulsão estão dentro de nós. So because of the presence of the attraction or repulsion, aversion qualities, we are experiencing this world of duality. Por causa dessas coisas que existem dentro de nós, que são apegos e aversões, é por isso que nós estamos percebendo esse mundo de dualidades. So, because of attraction, if something is pleasurable, we want to have it at all the times. Se algo nos é prazeroso, nós queremos ter isso todo o tempo. If something is unpleasant, we want to reject it. E se algo nós não gostamos de alguma coisa, nós queremos rejeitar. So all the problems in this society are related only with these two attitudes. Either we are attracted or rejected. Os problemas na sociedade são atribuídos a essas duas coisas. Ou nós somos atraídos ou nós temos repulsão. And all the struggle between relationship is because of somebody is attracted to certain thing, somebody is not attracted to it. The friction between attraction and aversion. Os problemas de relacionamento também são causados por isso. Apegos e aversões, atrações e repulsões. So the difference between two the opinions means the difference between the attraction and the aversion. Diferentes opiniões, por exemplo, apegos e aversões. So Vedanta is telling, because of this attachment and aversion, this world of duality continues. A Vedanta diz então que por causa dos apegos e aversões é que a pessoa permanece no mundo de dualidades. So what in this verse is telling, the world is like a dream which is filled with attachment and aversion. O que esse verso diz é que esse mundo é como um sonho que está repleto de apegos e aversões. So, the world of duality is compared to a dream. O mundo de dualidades é comparado a um sonho. Okay, now, very important. We need to understand, in Vedanta, two words are used for this world. Na Vedanta, duas palavras são usadas quando nos referimos ao mundo. One is Jagat, another is Samsara. Jagat e Sansara. So what is Jagat? It means the world which is seen by all. We all see this world. It is called as Jagat. O que é Jagat? Jagat é um mundo que é visto por todos. Todos nós vemos esse mundo. It is full of objects, materials. Está cheio de objetos, materiais. Okay. There is another world used, Samsara, which is created, it is a created inner mental world. Existe um outro mundo chamado Samsara, que é um mundo criado interno. The mental world created because of our feelings, emotions, attachments and hatreds. Um mundo mental criado por causa dos nossos sentimentos, apegos, aversões, ódios.
So there are two worlds. One is outside world known as Jagat, which is perceived by all of us. Então existem dois mundos. Um é um mundo que é percebido por todos nós, chamados de Jagat. There is another world, inner world, called as samskara, which is full of emotions, so feelings, attachments and aversions. O outro mundo interno, chamado de samsara, é um mundo interno das emoções, apegos, aversões. This external world remains as it is. O mundo externo permanece sempre como é. But the inner world, we carry it all the times when we move around. Mas o mundo interno nós carregamos conosco todo o tempo para onde formos. So really onde to vamos. say, very few really experience this visible world as it is. O que eu quero dizer é que muito poucas pessoas percebem esse mundo externo como ele é de fato. If you see in the street markets, we can see all are deeply engrossed in their inner mental world. Se nós olharmos na rua, por exemplo, nós veremos que as pessoas estão profundamente imersas no seu próprio mundo interno mental. They carrying this inner mental world. They go from here to there. Elas carregam o mundo mental delas daqui para lá. So this inner mental world is known as samsara. Esse mundo interno mental é conhecido como samsara. So when they carry it, either they go for in search of money, in search of job, in search of trade, etc. Quando elas carregam esse mundo mental, elas vão atrás de várias coisas, seja buscando coisas no mundo. So where there is a pleasant fruit, we get attracted to it. E quando vê uma coisa prazerosa, ela fica atraída. Where there is suffering, we get aversion from it. Quando vê algo que traz sofrimento, ela tem aversão. So the Sanskrit verse used is raga and dvesha. As palavras sânscritas usadas para isso, apego e aversão, é raga e dvesha. In the verse, another word is used. Adi means etc. The other products of these attachments and aversions. No verso existe ainda a palavra adi, significa etc. Que significa apego, aversão e outras coisas. Means greed, delusion, pride and jealousy, etc. Outras coisas significa ambição, ciúmes, orgulho, etc. So, in summary, we can say it has vasanas, our past impressions. Em suma, nós podemos dizer que são os nossos vasanas, ou impressões do passado. So, to summarize this idea, the world has got two terms, Jagat and Samsara. Resumindo, o mundo tem duas fases, Jagat e Samsara. Jagat is what commonly visible to all of us. Jagat é aquilo que é comumente visível a todos nós. Samsara is the inner mental world. Depending upon it, we experience pleasant or unpleasant. The same world, Samsara we experience differently. Samsara é o nosso mundo interno mental. É um mundo que nós experimentamos de forma diferente. So for one, because of his inner mental world, he experiences this world as full of joy, full of happiness. Para uma pessoa, por causa do seu mundo interno mental, ele pode experimentar esse mundo como sendo cheio de felicidade, cheio de alegria. For another person, because of his inner mental world, he thinks this world as fearful, all real relationships as challenging, because of his inner mental world. Outra pessoa, por causa do seu mundo interno mental, ela percebe que esse mundo está cheio de medo, que as pessoas estão sempre desafiando e está cheio sempre de desafios. So this inner mental world means what? Attraction and repulsion. Esse mundo interno mental significa apegos e aversões. To summarize it, it is nothing but past tendencies known as vasanas. São as tendências passadas, conhecidas como vasanas. The body which we get is because of the fructification of the fruits of our past deeds. O corpo físico que nós temos agora é uma frutificação vindo das nossas ações do passado. I did certain actions in my past. Because of the result, the actions gave the fruit. Because of this, I am having this body. As ações do passado causaram esse nosso corpo atual. So when we get this new body, we give up all the actions of our previous lives. No actions is there in my memory. I have given up all the actions. Quando eu estou nesse novo corpo, eu me encarnei nesse corpo, as ações do passado não têm relevância. But we left the actions. But we have brought the past impressions with us. Apesar disso, mesmo que as ações do passado não tenham relevância, nós trazemos conosco as impressões do passado. So past life actions we gave up, but we have bought in this life the past life's impressions.
As impressões do passado foi o que nós trouxemos do passado. So how to understand this? There is a beautiful example. Existe um exemplo. Just like this in cooking, we use asafoetida, na? So asafoetida is kept in a box. Tem um tempero usado na cozinha chamado açafétida, que deixado num pote. When asafoetida is taken completely out, the box becomes empty. Quando tira toda a açafétida do pote, logicamente o pote fica vazio. So there is no asafoetida in the box. Even then, it smells. Mas o pote fica cheirando ainda. Means the smell remains in it. Asafoetida is not there, but still smell remains in it. Fica cheirando o pote. Similarly, even if we have given up all the past action, but their impressions are there, just like the asafoetida smell in it, remaining in the body. É só um exemplo para dizer que, da mesma maneira, as ações não existem mais, mas as impressões do passado existem. The past impressions, known as tendencies, are called as vasanas. As impressões do passado, conhecidas como tendências, são chamadas de vasanas. Those vasanas we carry into our present new life. Esses vasanas nós carregamos conosco, né, nessa nossa vida presente. Because of these impressions, either we are attracted to certain things or averse from certain things in our life. Por causa da presença desses vasanas é que nós somos apegados a certas coisas e temos aversão a outras coisas. So Jagat means which is visible to all. We have to understand this difference. There are two words. One is outside, one is inside. O mundo interno e o mundo externo. So external Jagat is created by the God. O mundo externo é algo que vem de Deus. So it is not an obstacle. It does not trouble. It is common to all for us to experience. O mundo externo não é um problema, é algo comum de experiência. For example, this earth does not disturb us. A terra não nos perturba. It allows all of us to walk on it and sleep on it. Nós caminhamos nela, nós dormimos nela. It provides fruits and other things for our sustenance of life. Everything is common for us. Ela nos dá alimento. This is created by Ishvara, God. O mundo foi criado pelo próprio Deus. And it does not disturb anybody. The earth does not disturb anybody. O mundo não nos perturba. The water, air, sun, fire and space is common for all. It does not disturb anybody. As coisas da natureza são comuns a todos. But samsara, the inner and mental world of feelings, emotions, disturbs us. Mas o mundo interno de emoções e sentimentos nos perturba. Because of these past impressions within us, either we are attracted or we feel averse. Por causa das impressões do passado, ou nos atraímos pelas coisas, ou temos aversão às The coisas. visible world known as Jagat is created by God. The inner world is created by the individual. O mundo interno é criado por nós. So the verse is saying that our inner world is like a dream. It is not negating outside world, it is negating inner world is like a dream. O verso diz que o nosso mundo interno é como um sonho. So our attachments and aversions are the cause of bondage. Nossos apegos e aversões são a causa dos aprisionamentos. So when it comes to comparing with the dream, there is a very subtle difference between the idea of Buddhism and Vedanta. Quando nós comparamos o mundo com o sonho, existe uma diferença sutil entre a Vedanta e o budismo. The Buddhism says the world is a dream. O budismo afirma, por exemplo, que o mundo é um sonho. But Vedanta says the world is like a dream. Mas a Vedanta afirma que o mundo é como um sonho. So when we wake up from the dream state into the waking state, the dream state unreality remains revealed. Quando nós acordamos do sonho, nós percebemos que o sonho era irreal. So when we wake up, the dream state seems unreal to us. Parece irreal para nós. Okay. The falseness of the dream is known to us when we wake up. Nós percebemos que é irreal e nós já acordamos. Similarly, when we wake up to our true nature, the inner mental world seems to be unreal. Though it is seeing real now, but when we awaken to our real nature, it seems unreal. Da mesma maneira, quando nós despertamos para a nossa verdadeira natureza, o nosso mundo interno mental vai nos parecer como se fosse irreal ou um sonho. At present, our inner world seems to be very strong, the impressions controlling us. But when we awaken to our true nature, we see it did not have any power. No momento, parece que esse nosso mundo interno é muito forte, ele nos controla, mas quando nós despertamos, nós vemos que ele não tem realidade. The falseness of the inner mental world is known clearly.
Nós percebemos claramente. As long as we are in the dream, we feel fearful or attracted to it. Enquanto nós estamos num sonho, nós sentimos às vezes medo, às vezes atração. When we wake up, neither there is attraction nor repulsion. Total rejection is there. Quando nós acordamos, nós vemos que era irreal. Similarly, now our inner world seems to be very real. Either we are attracted or averse. Agora também, nesse nosso mundo de vigília, nós nos apegamos às coisas ou temos a aversão porque nós achamos que tudo é muito real. But when we wake up, there is neither attraction nor repulsion. We simply reject it totally. Mas ao despertar para o conhecimento verdadeiro, nós vemos que não tem realidade, nós rejeitamos então. So the verse is saying, it appears to be real as long as one is ignorant. O verso então diz que parece ser real enquanto a pessoa é ignorante. But becomes unreal when one is awake. Mas torna-se irreal quando a pessoa desperta. Next important example. Here, unreal does not mean non-existence. Aqui, irreal não significa não existência. It does not mean non-existence. So when one awakes, the world continues to appear. Porque quando a pessoa desperta do sonho, quando a pessoa desperta para o conhecimento, o mundo continua a existir. But the belief that it is true will be destroyed. Mas a crença de que ele é verdadeiro vai ser destruída. Only it is true, it is a world of duality true, that idea will be destroyed. This world continues to exist. Então o mundo continua a existir, mas a ideia de que da dualidade é que é eliminada. So one wonderful example will clear this. Exemplo. Suppose, if I am standing in front of a sea, suponha que eu esteja na frente do mar. the color of the sea water appears to be blue. Clearly seen, the water is appearing blue color to me. A água está parecendo ser azul. If we investigate the blue water, we realize that it appears only as blue. Se começarmos a ver melhor, vemos que ela apenas parece ser azul. If I go and get a bucket of blue water and test it, I know that the water is not blue, it is colorless. Se eu pegar um balde e falar, eu vou pegar um balde de água azul. Você vai pegar a água e vai ver que ela não é azul. Okay, now I clearly understood. Water is colorless. Você vai entender que a água do balde é transparente. Even after having this clear understanding, if I see at the sea will continue to appear blue only. Mesmo depois de entender isso, quando eu voltar a olhar para o mar vai continuar parecendo ser azul. The only difference after investigation makes is you don't believe in it. That's all. That is the change happens. A única diferença agora é que você não vai acreditar que o mar é azul. Você vai saber que as águas não são azuis. So before investigation, I took blue water as true. Antes de investigar, eu tomava por certo que a água do mar era toda azul. After investigation, I understood that water is colorless. Mas depois eu percebi que ela não tinha cor. Even after understanding, when I see at the sea, it continues to appear as blue. E depois, quando eu continuo a olhar para o mar, a água vai continuar parecendo ser azul. What is the change which happened? I no more believe in it. Mas a mudança agora é que eu não acredito mais que a água é azul. Similarly, when one gets awakened to his true nature, this world and samsara continues to exist. Da mesma maneira, quando a pessoa desperta para o conhecimento, esse mundo continua existindo. But belief that it is true, absolutely true, will be completely destroyed. I no more believe in it. Mas a crença de que ele é totalmente verdadeiro vai ser retirada de nós. So the message of this verse is how unreal this world is. A mensagem desse verso, então, é que o quão irreal é este mundo. It explains through the beautiful simile of the dream. Explicando com um exemplo do sonho. The scripture is telling that there are two conceptions, two distinct concepts of the world. E explica também que existem duas concepções a respeito do mundo. Depending upon our two planes of consciousness. Dependendo dos nossos dois planos de consciência. One understanding from the dualistic standpoint, another from the non-dualistic standpoint. Um do ponto de vista dualista e o outro não dualista. If we ascend to the non-dualistic plane, and when we see this world, the universe appears to be unreal. Do ponto de vista não dual, esse mundo parece ser irreal. But we perceive there is nothing but the self only, the self alone is. A pessoa percebe que nada existe além do ser.
and it is one without a second. There is no duality in it at all. Não existe dualidade nele, ele é um. The second one is, when we look from the dualistic plane, E quando a pessoa olha do ponto de vista dualista, the world appears as names and forms. o mundo fica aparecendo como sendo cheio de nomes e formas. It appears to be real and eternally existent. Ele parece ser real e eternamente existente. So even ordinary human, everybody perceives the name of duality, the name and form. As pessoas percebem, então, dualidades, nomes e formas. Although the incarnations and the persons who are liberated possess the body, As encarnações divinas, ou os grandes seres liberados, embora eles percebam o corpo, but they are devoid of the idea of body consciousness. mas eles não têm a ideia de consciência corpórea. They dwell in a very high non-dual plane of consciousness. Eles residem num plano não dual muito elevado. Therefore, they have the clear conviction that even though they live in the plane of non-duality, this world is not only in the world of duality. They know that this world is non-dual. Por isso, essas grandes almas sabem que, embora elas estejam vivendo num mundo cheio de dualidades, elas sabem por certo que o mundo que a realidade é não dual. So when the scriptures are telling this world is non-dual, they are stating from the standpoint of the self. Quando as escrituras afirmam que esse mundo é não dual, elas afirmam do ponto de vista do ser. Okay. As long this world of duality is perceived through the medium of sense organs. Esse mundo de dualidades é percebido pelo meio dos órgãos dos sentidos. The self is non-dual is understood when we transcend the sense organs. Mas que o ser supremo é não dual, isso é entendido apenas quando se transcende os órgãos sensoriais. So this verse is telling the world is like a dream which is filled with attachments and aversions. Esse verso então diz que esse mundo é como um sonho que está cheio de apegos e aversões. It appears to be real as long as one is ignorant. Parece ser real enquanto se é ignorante da verdade. Ignorance means we are accepting only sense perception as true and not accepting the scriptural statement as true. Ignorância significa perceber apenas as percepções sensoriais, achar que tudo isso é verdadeiro e não aceitar as palavras das escrituras. But becomes unreal when one is awakened. Mas quando a pessoa desperta espiritualmente, ela percebe a irrealidade do mundo. It means he accepts the scriptural statement and starts his spiritual life inquiring really. Ela aceita as escrituras e começa realmente a questionar na vida espiritual. Through the process of neti, he negates the dualistic world and recognizes his self. Pelo processo chamado neti, não isso, ela nega o mundo e reconhece o ser. So he overcomes his inner mental world and recognizes it as only dream, it never existed. Ela supera o seu mundo interno mental e reconhece que era apenas um sonho. So the next question naturally arises to us. How long does this illusory world appear to be real? How long? Uma outra questão é por quanto tempo esse mundo vai nos parecer como sendo irreal? So this question is answered in the verse number 7. We will take up in next class. Essa pergunta é respondida no verso 7, que nós vamos continuar na próxima aula. So with this, today's talk I conclude. Okay. Ouça o Senhor que a meta de toda adoração é estar satisfeito. Se Ele estiver satisfeito, o mundo inteiro estará satisfeito. Se Ele estiver contente, todos os seres estarão contentes. Priyatam Pundari Kakshah Sarvajneshwaro Hari Tasmin Tushte Jagat Tushtam Prinite Prinitam Jagat Hari Om Tat Sat Shri Ramakrishna Arpanamastu.